O martelo do juiz desceu como um trovão no silêncio opressivo da sala de audiências do Tribunal de Lisboa, e quando contra as paredes antigas forradas de azulejos azuis que pareciam chorar lágrimas de cerâmica. Senhoras e senhores, o caso está encerrado por hoje. A ré é inocente das acusações de roubo intelectual, mas o dano à reputação é irreversível. Inocente? Ana sentiu o mundo ruir sob seus pés, como se o chão de pedra do tribunal se dissolvesse em areia movediça. Seus olhos, vermelhos de noites insones, encontraram os de Sofia, a advogada que acabara de salvá-la, a mulher que outrora dividira com ela mesas de café no Chiado, risadas sob o sol de Alfama e segredos que o Douro nunca levaria. Mas ali, naquele instante, o olhar de Sofia não era de vitória, era de uma dor crua, traída, como se o verdito tivesse rasgado uma ferida antiga. Você me salvou, Sofia, murmurou Ana, a voz tremendo como as folhas de uma oliveira ao vento atlântico. Mas porquê? Depois de tudo. Depois de eu ter-te deixado ir. Sofia virou o rosto, os lábios apertados, e o tribunal esvaziou-se ao redor delas, deixando apenas o eco de um fado imaginário pairando no ar, um lamento por amores que o tempo e a sociedade portuguesa, com sua teia de tradições e julgamentos silenciosos, teimam em sepultar. Lisboa acordava devagar naquela manhã de outono, com o Tejo lambendo preguiçosamente as margens de Belém, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do oceano. Ana Oliveira, com seus 32 anos e mãos manchadas de tinta azul cobalto, caminhava pelas ruas empedradas do bairro Alto, o coração ainda acelerado pelo verdito do dia anterior. Ela era pintora, uma das raras almas que capturavam a alma de Portugal em telas, os arcos mouriscos de Sintra, o vinho tinto de Porto escorrendo como sangue de deuses antigos, as mulheres de lenços negros dançando fado em tabernas enfumaçadas. Mas sua arte, outrora celebrada em galerias do Rossio, agora era acusada de plágio, um roubo de ideias de seu antigo estúdio, onde trabalhara como designer gráfica para uma firma de publicidade no Lumiar. O traidor? Seu ex-sócio, Miguel, um homem de ternos impecáveis e sorrisos falsos, que alegava que as ilustrações de Ana eram suas, inspiradas em briefs confidenciais que ela supostamente roubara ao sair da empresa. Ana parou em frente à sede de Lisboa, tocando a fachada gótica como se buscasse força nas pedras que resistiram a terremotos e invasões. Meu Deus, Santa Maria, porque eu? Sussurrou, e quando as preces das avós alentejanas que contavam histórias de moras encantadas ao redor de fogueiras. Ela pensou em Sofia, a advogada que aceitara o caso pro bono, sem hesitar. Sofia Mendes, com seus 35 anos, cabelos castanhos ondulados presos em coques severos no tribunal, mas soltos como cachoeiras na memória de Ana. Elas se conheceram há 7 anos, na mesma firma. Sofia, recém-formada em Direito pela Universidade de Coimbra, estagiária brilhante que sonhava em defender os oprimidos, inspirada nas lutas pela democracia pós-Salazar. Ana, então uma jovem designer de 25, com olhos verdes como os vinhedos do Dão, que via em Sofia não só uma colega, mas uma chama que iluminava as noites frias de Lisboa. Lembrava-se do primeiro café no À Brasileira, no Chiado, Sofia, com uma chávena de galão na mão, rindo de uma piada boba sobre os advogados serem caçadores de dragões em gravata. Você pinta o mundo como ele é, Ana, cru, bonito, cheio de sombras azuis. Eu só tento consertar as rachaduras. Naquele momento, algo se acendera em Ana, um calor que não era só amizade. Era o crush que ela escondera, temendo o julgamento da sociedade portuguesa, ainda marcada por ecos católicos e famílias onde o amor entre mulheres era sussurrado como pecado, como as lendas de fadas lésbicas nas serras da Serra da Estrela. Elas se aproximaram, passeios pelo Jardim da Estrela, onde colhiam jasmins para os cabelos, noites de bacalhau à brasa em tascas escondidas, trocando histórias, Sofia de sua infância em Évora, com procissões de Semana Santa e o cheiro de azeite virgem, Ana de Faro, no Algarve, onde o mar batia como um coração partido. Mas o rompimento veio como uma tempestade do Atlântico.
Ana, pressionada pela família conservadora, um pai pescador que citava Camões para defender a ordem natural, fugira para um namoro heterossexual breve e infeliz com um colega da firma. Deixara Sofia sem explicação, um bilhete vago. Preciso de espaço para respirar. Sofia, ferida, transferira-se para um escritório no Porto, mergulhando em casos de direitos humanos, defendendo imigrantes cabo-verdianos e ativistas LGBTQ+, em marchas que ecoavam o 25 de Abril. Anos se passaram e o destino, caprichoso como o fado, as reunira novamente quando Miguel processou Ana, alegando que suas pinturas, inspiradas em sketches pessoais, não em trabalhos da firma, eram propriedade intelectual dele. No tribunal, 2 dias antes, Sofia entrara como um furacão. Vestida de preto, com a determinação de uma toureira enfrentando o touro, ela desmontara as acusações de Miguel ponto por ponto. E-mails falsificados, testemunhas coagidas, até um laudo pericial que provava as origens autênticas das obras de Ana, enraizadas em diários de viagem pela costa vicentina. Esta não é uma questão de propriedade, meritíssimo, declarara Sofia, a voz firme como o sino da torre dos clérigos. É uma tentativa de apagar a essência de uma artista portuguesa, de roubar não linhas em papel, mas a alma que as traça. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho, assentira, tocado pela paixão que Sofia infundia, como se o tribunal se transformasse em um palco de teatro nacional, com monólogos de Gil Vicente. Agora, sozinha nas ruas, Ana sentia o peso da gratidão misturada à culpa. Ela desceu até ao cais do Sodré, onde o elétrico 28 rangia como um lamento, e sentou-se num banco virado para o rio. O sol poente tingia o Tejo de laranja, como vinho do Alentejo, e ela pegou o telemóvel, hesitante. Discou o número de Sofia, que salvara nos anos de silêncio. Obrigada, disse quando a voz grave atendeu. Podemos nos ver? No nosso café antigo? Pausa. O som de Sofia respirando, como ondas em Cascais. Sim, Ana. Mas não espere milagres. O passado é como o azulejo rachado, bonito, mas frágil. Elas se encontraram ao anoitecer, no à brasileira, onde o aroma de café torrado se entrelaçava ao perfume de livros velhos da livraria adjacente. Sofia chegara primeiro, de casaco de lã cinzento, lendo um volume de Sofia de Mel Brainer, poetisa que cantava o mar como amante. Ana aproximou-se devagar, o coração martelando como de um touro na arena. Você ainda lê ela? O mar é o espelho da minha alma, citou Ana, sentando-se. Sofia ergueu os olhos, castanhos como terra de trás os montes, e sorriu de lado, um sorriso que doía e curava. Sempre. Ela me lembra que há beleza na vastidão, mesmo na solidão. Pediram galões e pastéis, e o conversa fluiu como dor em cheia, sobre o caso, a vitória pírrica, Ana livre, mas com a reputação manchada, galerias hesitantes em exibi-la. Por que você aceitou o caso? Perguntou Ana, finalmente, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa de mármore. Sofia hesitou, mexendo o açúcar com a colher. Porque eu nunca parei de acreditar em você. Mesmo quando você me deixou, Ana. Eu vi suas pinturas nas redes, aquelas séries sobre as mulheres de fado, com olhos que choram rios de saudade. Elas me doeram porque eu via nós duas nelas. Ana engoliu em seco, o peito apertado como um novelo de lã alentejana. Eu fui covarde. Minha família. O Portugal de então ainda cheirando a incenso e confissões. Eu te amava, Sofia. Mas o medo era maior que o Tejo. Silêncio. Então, Sofia estendeu a mão, tocando a de Ana, um toque leve, como brisa em Évora, mas elétrico. O medo ainda existe. Mas talvez, agora, possamos enfrentá-lo juntas. Como no tribunal, lado a lado. A noite as levou para um passeio pelo Chiado, onde as luzes dos lampiões dançavam como vagalumes.
Pararam na estátua de Fernando Pessoa, o poeta que fragmentava o eu em heteronimos, e Ana riu baixinho. Somos como ele, pedaços de nós espalhados, esperando se reunirem. Sofia parou, virando-se para ela sob o céu estrelado. Então reúna-me, Ana. Mas devagar. Meu coração é como o porto, forte nas muralhas, mas sensível nas ruas estreitas. Elas se abraçaram ali, breve, o mundo de Lisboa girando ao redor, transeuntes apressados, um acordeão tocando grândola, hino da revolução. Era o começo de algo frágil, tecido com fios de esperança e memórias, em uma cidade que guardava segredos como relicários de ouro. Mas o passado não dorme em Portugal, ele fado canta à noite. No dia seguinte, uma carta chegou ao apartamento de Ana em Alfama, cela do escritório de Miguel, não um apelo, mas uma ameaça velada, a batalha não acabou. Há mais que você roubou além de ideias. Ana tremeu, o papel amassando-se em sua mão. Ela ligou para Sofia, a voz um sussurro. Ele não vai parar. E se envolver? Nós? Sofia, do outro lado da linha, em seu escritório com vista para a ponte de 25 de Abril, respondeu com a calma de quem enfrentara ditaduras em miniatura. Então lutamos. Não só pela justiça, mas pelo nosso amor. Vem cá. Vamos planejar. O escritório de Sofia ficava no coração da Baixa Pombalina, reconstruída após o grande terremoto de 1755 como um tabuleiro de xadrez de ruas retas e edifícios ocre, um testemunho da resiliência portuguesa que Sofia admirava como ninguém. Ela era conhecida nos corredores do direito lisboeta como a defensora das invisíveis, mulheres de imigrantes moçambicanos lutando por vistos, ativistas que eram paradas do orgulho que desafiavam a hipocrisia de uma nação que despenalizara a homossexualidade em 1982, mas ainda sussurrava julgamentos em jantares de família. Seu dia começava com café forte e o rádio sintonizado em fado da RFM, mas naquela manhã, com Ana batendo à porta, o ar carregava uma eletricidade nova, como antes de uma tempestade no Estoril. Ana entrou, carregando uma tela embrulhada, um presente improvisado, pintado na noite anterior, duas silhuetas femininas entrelaçadas contra o horizonte de Lisboa, com o castelo de São Jorge ao fundo, tingido de azul safira. Para você, disse, corando como as romãs maduras do Alentejo. Sofia desembrulhou-a devagar, os olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. É nós. Como eu me sinto quando penso em você, forte, mas vulnerável ao má. Elas se sentaram na mesa de mogno, rodeadas de pilhas de dossiês e uma garrafa de vinho verde gelado, que Sofia serviu em copos de cristal de Coimbra. Miguel é um abutre, começou Sofia, abrindo a carta. Ele perdeu no tribunal, mas isso é vingança pessoal. Lembra-se de como ele sempre cobiçava suas ideias? No estúdio, ele copiava seus sketches e os vendia como seus para clientes espanhóis. Ana assentiu, a memória amarga como azeitonas pretas. Eu o confrontei uma vez, e ele disse, em Portugal, mulher, arte é para homens de negócios. Você pinta sonhos, eu os vendo. Riram, mas o riso morreu rápido. Sofia inclinou-se para frente, o decote da blusa revelando um colar de contas de coral, herança de sua avó ivorense, que contava lendas de rainhas mouras amantes de princesas. Vamos contra-atacar. Eu tenho contatos na Associação de Artistas Portugueses. Podemos provar que ele te sabotou desde o início. Mas, Ana, isso vai expor mais que o plágio. Vai expor nós, se formos vistas juntas demais. Ana pegou sua mão, os dedos entrelaçando-se como raízes de sobreiro. Eu não me importo mais. O que é a vida sem risco? Como o fado, dói, mas canta a verdade. Os dias seguintes foram um redemoinho de reuniões e noites roubadas.
Sofia levou Ana a um jantar em uma tasca no Moraria, bairro multicultural onde o fado renascia em vozes de mulheres como Marisa, cantando de amores proibidos. Sentadas em bancos de madeira gasta, com pratos de sardinhas assadas e salada de tomate com orégãos silvestres, elas falaram do passado sem filtros. Eu te vi no meu sonho na primeira noite que nos conhecemos, confessou Sofia, o vinho avermelhando suas bochechas. Você era uma sereia do Tejo, chamando-me para as profundezas. Ana riu, tocando seu joelho sob a mesa, um gesto íntimo, carregado de promessas. E eu te via como a rainha de Eleonor, construindo mosteiros para abrigar corações partidos. O fado daquela noite, cantado por uma voz rouca de meia-idade, ecoava estranha forma de vida, e elas se entreolharam, sabendo que seu amor era essa forma estranha, nascida em escritórios, florescida em tribunais, enraizado na terra de Portugal, com seu catolicismo devoto e sua revolução liberal. Mas o conflito se avolumava como nuvens sobre a serra de Monsanto. Miguel, furioso com a derrota, vazou documentos falsos para a imprensa. Um tabloide sensacionalista do Porto alegava que Ana era uma ladra de ideias e amante de escândalos, insinuando um affaire com Sofia para desacreditar a advogada. As redes sociais explodiram, comentários homofóbicos de trolls anónimos, misturados a apoios de comunidades que eram em Lisboa, que organizavam vigílias com bandeiras arco-íris ao som da portuguesa remichada. Sofia, no escritório, recebeu uma ligação de seu chefe, um patriarca conservador de Braga, Mendes, isso é má publicidade. Afaste-se do caso ou afaste-se da firma. Ela desligou, o punho cerrado, e correu para Ana, encontrando-a no ateliê em Alcântara, rodeada de telas caídas como soldados derrotados. A traição dele é pior que o plágio, soluçou Ana, abraçando Sofia contra o peito. Ele usa nosso amor como arma, o amor que eu escondi por tanto tempo. Sofia acalmou com beijos na testa, suaves como pétalas de papoila. Então usemos isso como escudo. Vamos à imprensa de verdade, ao público, ao expresso. Contar nossa história, não como escândalo, mas como triunfo humano. Naquela noite, deitadas no sofá do ateliê, com o rumor do Tejo ao fundo, elas traçaram planos. Sofia leu poemas de Florbela Espanca, a poetisa lésbica que desafiara o Portugal dos anos 20 com versos de desejo feminino. Eu sou a que veio do nada e para o nada vai. Ana pintou enquanto ouvia, traços fluidos capturando o perfil de Sofia à luz de vela, olhos que guardavam oceanos, lábios que prometiam portos seguros. A semana culminou em uma conferência de imprensa no Hotel Santa Justa, com vista para o elevador gótico que subia como uma oração de ferro. Sofia, ao microfone, falou com a eloquência de uma oradora no Parlamento. Em Portugal, terra de exploradores e poetas, o amor não é crime nem plágio. Ana Oliveira é uma artista que honra nossa herança, dos azulejos de Mafra às danças de Mirandês. Miguel traiu não só ela, mas o espírito de colaboração que define nossa nação pós 25 de Abril. Ana, ao seu lado, segurando sua mão abertamente, acrescentou: meu coração, como minhas pinturas, é meu. E ele pertence a quem me vê de verdade. Flashes de câmaras, aplausos misturados a vaias distantes, o Portugal dividido entre o progresso de Lisboa e o conservadorismo do interior. Mas a traição maior veio de onde menos esperavam, a família de Sofia. Sua mãe, viúva devota de Fátima, ligou naquela noite, a voz trêmula como o sino de uma igreja alentejana. Filha, o que é isso? 2 mulheres? O que dirá seu pai no céu? Sofia, no telefone, sentiu o peito rasgar. Mãe, o amor é como o vinho do Douro, envelhece bem se for verdadeiro. Eu o encontrei em Ana. Desligou, lágrimas escorrendo, e Ana a envolveu em lençóis de linho bordado, sussurrando canções de ninar do Minho. Nós somos o futuro, Sofia. Como as marchas do orgulho que dançam sardanas quer nas praias do Algarve.
Elas adormeceram assim, entrelaçadas, sonhando com uma Portugal onde o amor lésbico fosse celebrado como São João em Porto, com fogueiras e abraços públicos. O inverno se insinuava em Lisboa com uma umidade pegajosa, como o beijo traidor de um amante infiel, encharcando as ruas da Alfama e transformando os passeios em rios de reflexos néon. Ana e Sofia, agora inseparáveis como as torres gêmeas do Mosteiro dos Jerónimos, mergulhavam na contraofensiva. Sofia arquivou uma queixa por difamação contra Miguel, reunindo evidências como uma tecelã alentejana juntando fios de lã, e-mails recuperados de backups, depoimentos de ex-colegas da firma que confirmavam o roubo sistemático de ideias por ele. Ele é o plágio vivo, disse Sofia a Ana durante uma pausa no Café Nicola, no Rossio, onde o burburinho de turistas e locais se misturava ao tilintar de chávenas. Quer roubar não só arte, mas vidas. Ana, com um caderno de sketches no colo, desenhava enquanto ouvia traços rápidos de Sofia em pose heroica, como uma amazona das lendas lusitanas. E nós? Somos as heroínas dessa epopeia? Sofia sorriu, roubando um beijo rápido na bochecha, desafiando os olhares curiosos de mesas vizinhas. Somos. Mas o herói tem fraquezas. A fraqueza de Sofia era sua família, cujas raízes em Évora ancoravam como correntes de ferro forjado. Sua mãe, Dona Isabel, uma costureira de 68 anos que bordava mantilhas para procissões, chegara a Lisboa sem aviso, batendo à porta do escritório com uma mala de couro rachado e olhos inchados de noites de rosário. Mãe, começou Sofia, mas Dona Isabel ergueu a mão, o crucifixo de prata balançando no peito. Eu vim ver com meus olhos. Os jornais dizem coisas sobre você e essa pintora. É verdade? Amor de mulher com mulher? O ar do escritório pesou como o incenso de uma missa de réquiem. Sofia, com a voz firme mas o coração em frangalhos, guiou a mãe para o sofá de veludo verde. Sim, mãe. Eu amo Ana. Como amei o pai, profundo, eterno. Só que o amor não tem gênero, tem alma, como os poemas de Camões. Dona Isabel chorou então, não de raiva, mas de medo, medo do escândalo em Évora, onde as vizinhas fofocavam como corujas em oliveiras, e o padre local pregava sobre Sodoma em sermões dominicais. Ana, alertada por uma mensagem, chegou correndo, o casaco salpicado de chuva. Ela se ajoelhou diante de Dona Isabel, pegando suas mãos calejadas de agulhas. Dona Isabel, eu sei que sou estranha para você. Mas em Faro, minha avó contava histórias de mouras que amavam livres, sob o sol do Algarve. Deixe-me mostrar que nosso amor honra Portugal, celebra sua poesia, sua luta. Ofereceu um pastel de nata da pastelaria de Belém e as três sentaram-se, o açúcar em pó caindo como neve suave. Aos poucos, as palavras fluíram, Dona Isabel falando de sua juventude, dançando viras em festas de colheita, sonhando com liberdades que o Estado Novo sufocara. Eu invejo vocês, filhas. Meu amor com teu pai foi bonito, mas preso em regras. Era um começo, frágil como um rebento de sobreiro após incêndio. Enquanto isso, o caso de Miguel escalava. Ele contraprocessou, alegando assédio moral por parte de Sofia, uma mentira tecida com testemunhas pagas, ex-funcionários ressentidos que pintavam Ana como manipuladora. O tribunal marcou uma audiência preliminar no Palácio da Justiça, um edifício neoclássico que se erguia como um guardião estoico na Praça do Comércio. Na véspera, Ana e Sofia caminharam pelo terreiro do Paço, o vento do Tejo carregando o sal de memórias atlânticas. Se perdermos isso, murmurou Ana, minha arte morre. E nosso amor vira alvo. Sofia parou, virando-a contra si, os rostos próximos sob as luzes dos arcos. Não perdemos. Porque o que temos é mais forte que leis velhas. Lembra o 25 de Abril? Povo nas ruas, cravos nas espingardas.
Nosso amor é nossa revolução. A audiência foi um circo de acusações. Miguel, de terno cinza e gravata vermelha como sangue, testemunhou com veemência. Sofia Mendes usou o caso para promover sua agenda pessoal, um relacionamento impróprio que nubla o julgamento. O juiz, uma mulher de Setúbal com olhos afiados como facas de ourives, franziu a testa. Sofia, no estrado, rebateu com fatos. Meritíssima, isso é calúnia homofóbica, vestida de lei. Aqui estão os comprovantes. Miguel transferiu fundos para as testemunhas falsificadas. Ana, na galeria, apertava o pingente de concha do Algarve, orando em silêncio a Nossa Senhora da Rocha. Mas o golpe veio de uma testemunha surpresa, o ex-namorado de Ana, o breve affaire que fizera fugir anos antes. Chamado por Miguel, ele depôs com rancor. Ana me usou para encobrir seu caso com Sofia. Ela é instável, rouba corações e ideias. O salão murmurou, e Ana sentiu o chão tremer, traição dupla, do passado ressurgindo como fantasma de Inês de Castro, assassinada por amor proibido. Lágrimas quentes correram, mas Sofia, percebendo, pediu uma pausa. No corredor de mármore frio, ela abraçou forte. Ele mente. Seu coração é meu agora. E eu provo. Voltaram, e Sofia, com a fúria de uma leoa do Alentejo, desmontou o depoimento. Contradições em datas, mensagens que provavam a inocência de Ana. A juíza concedeu uma investigação adicional, adiando o verdito. Fora do tribunal, repórteres cercaram-nas como gaivotas no cais. Sofia, Ana, é amor ou vingança? Gritou um. Sofia, mão na de Ana, respondeu alto, amor. O verdadeiro, que Portugal merece celebrar, de Lisboa às Ilhas dos Açores. Elas fugiram para um táxi, rindo nervosas, e foram para a casa de Sofia em Campo de Ourique, um apartamento com varanda de azulejos e livros empilhados como fortalezas. Ali, sob a chuva que batia como tambores de rancho folclórico, elas se entregaram à ternura, conversas sussurradas sobre futuros, com Ana esboçando planos de uma exposição conjunta, Amores Azuis, misturando direito e arte em painéis interativos sobre direitos LGBTQ+, em Portugal. Dona Isabel, surpreendentemente, enviou uma carta. Filha, eu rezo não por perdão, mas por força. Traga a Ana para Évora. Vamos comer migas e falar. Era uma ponte, tênue como fio de tear. Mas Miguel não parava. Ele vazou fotos antigas de Ana Sofia, tiradas no estúdio anos antes, abraços inocentes, mas torcidos em escândalo. A mídia sensacionalista titubeou, mas o dano feriu. Galerias cancelaram shows, amigos distantes mandaram mensagens de apoio condicional. Ana, no ateliê, quebrou um pincel, gritando, porque o amor tem que doer tanto? Sofia encontrou assim, e juntas, choraram, lágrimas salgadas como bacalhau, mas purificadoras como banho em fontes termais de Monchique. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de independência, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas e o cheiro de espiga de centeio nas padarias de Moraria anunciando a Páscoa. Ana e Sofia, testadas pelo inverno de julgamentos, emergiam mais fortes, como videiras do Douro após poda. Elas aceitaram o convite de Dona Isabel, embarcando num comboio para Évora, a cidade branca do Alentejo, com seus templos romanos e capelas de ossos que sussurravam lições de mortalidade. No trem alfa pendular, veloz como o progresso português, Ana encostou a cabeça no ombro de Sofia, traçando mapas imaginários em seu braço. Évora é como nós, antiga, mas renascendo. Chegaram ao entardecer, o sol dourando as planícies de Sobreiros como um quadro de Paula Rego. Dona Isabel esperava na estação, de jail negro e sorriso hesitante, um cesto de pão de rala e queijo de serpa na mão. Bem-vindas, minhas filhas, disse, a voz rouca de emoção. A casa era uma moradia de cal e taipa, com lareira onde favas à alentejana borbulhavam, e paredes adornadas de santos e bordados de noivas.
O jantar foi um ritual, histórias de colheitas passadas, canções de modas ao desafinado de uma viola e Dona Isabel, após o vinho de reguengos, confessando: eu amei uma amiga na juventude antes do casamento. Escondi como uma joia no cofre. Não repitam o meu erro. Ana e Sofia trocaram olhares, o ar carregado de alívio, uma bênção materna rara como chuva em agosto. Dias em Évora foram bálsamo, visitas ao templo de Diana, onde Ana esboçava colunas contra o céu, imaginando deusas lésbicas, piqueniques em cromlés megalíticos, onde Sofia recitava Luís de Camões sobre amores eternos. Dona Isabel ensinou Ana a tecer cestos de palha, mãos calejadas guiando as mais suaves da pintora. O amor é como isso, trança devagar, mas segura. De volta a Lisboa, revigoradas, elas enfrentaram o próximo embate, a audiência final contra Miguel. Mas a traição se infiltrou de novo, dessa vez, de dentro. Uma estagiária do escritório de Sofia, invejosa de sua ascensão, vazou dossiês confidenciais para Miguel, incluindo anotações pessoais sobre o relacionamento delas. Como pôde, gritou Sofia no telefone, dispensando a traidora. Ana, ao lado, sentiu o pânico subir. Agora ele tem munição emocional. Vai usar nosso amor contra nós no tribunal. O dia da audiência amanheceu chuvoso, o Palácio da Justiça envolto em névoa como um véu de noiva enlutada. O salão lotado, repórteres, apoiadores com cartazes Arte Livre, Amor Livre e Miguel, ladeado por advogados de fato como abutres. Ele depes primeiro, voz melíflua, não só ideias, mas corações. Sofia e Ana conspiraram para me difamar, usando seu relacionamento como distração. Provas falsas, montagens de e-mails, testemunhos comprados. O coração de Ana martelava como de um tambor em carnaval de Torres Vedras. Sofia, porém, ergueu-se como uma estátua de Mafra. Meritíssimo, isso é não só perjúrio, mas ódio velado. Aqui, os logs de IP provam o vazamento da estagiária, cúmplice de Miguel. Ela apresentou o contra-ataque, um acordo de confidencialidade violado por ele anos antes, e laudos que ligavam suas ideias diretamente aos sketches originais de Ana. O clímax veio quando Sofia chamou a Ana ao estrado. Conte sua verdade, sussurrou. Ana, voz trêmula mas olhos firmes, falou. Minhas pinturas nascem da alma portuguesa, da saudade de Amália, da rebeldia de Sofia. Miguel roubou linhas, mas não o espírito. E meu amor por Sofia? Não é conspiração, é salvação. Ela me protegeu quando eu me traí. Lágrimas no salão, o juiz limpando os óculos. Então, o verdito: o réu é culpado de difamação e violação de propriedade intelectual. Indenização plena à senhora Oliveira. Aplausos irromperam como cravos na Revolução. Fora, sob a chuva que parava, repórteres cercaram. Mas uma sombra, Dona Isabel, que viajara de Évora, abraçou-as publicamente. Minhas filhas venceram. No entanto, a vitória amargava. A estagiária, presa, revelou que Miguel pagara não só ela, mas tentara subornar amigos de Ana. A traição se espalhava como era venenosa em Jardins de Sintra. Naquela noite, em casa, Sofia desabou. Eu confiei nela. Como confiei em você, anos atrás, e doeu. Ana a ergueu, beijando as pálpebras salgadas. Confiança é risco, amor. Como navegar o cabo da Boa Esperança, tormentas, mas horizontes. Elas dançaram devagar na sala, ao som de fado na vitrola, Lágrima, de Maria Teresa de Noronha, corpos colados em promessa de cura. A fama veio então, convites para talk shows na RTP, onde falaram de amor que era na era pós-colonial portuguesa. Ana planejou a exposição Azulejos do Coração em uma galeria no Lisboa Factory, misturando suas pinturas com textos jurídicos de Sofia sobre direitos.
Mas o sussurro da traição persistia. Miguel apelara, prometendo arrastar o caso ao Supremo. E pior, rumores de que a família de Ana, em Faro, pressionava-a a voltar ao normal. O conflito interno de Ana renascia, como ondas em Sagres. O verão de 2025 envolvia Lisboa em um abraço ardente, com o calor do Alentejo subindo pelo Tejo e transformando as ruas em fornalhas de aspiração. A exposição de Ana no Lisboa Factory era um triunfo, telas gigantes de azulejos imaginários, onde figuras lésbicas dançavam fado com elementos jurídicos, balanças da justiça entrelaçadas em ramos de oliveira, martelos de juiz como percussão de viola. Sofia inaugurou-a com um discurso: esta não é só arte, é manifesto. Em Portugal, de Pombal a hoje, lutamos por liberdades, amor incluído. A multidão de artistas que era ativistas de Faro aplaudiu sob luzes de neon e o cheiro de ginginha destilada. Mas o apelo de Miguel pairava como nuvem de gafanhotos. O Supremo Tribunal, em Lisboa, marcou data para agosto, pico de calor, quando a cidade esvazia para praias do Estoril. Ana e Sofia fugiram para um fim de semana em Óbidos, a vila medieval de paredes brancas e livros espalhados como confetes em sua feira literária. Hospedadas em uma pousada com vista para vinhedos, elas andaram pelas muralhas, mãos dadas abertamente, um ato de rebeldia em terra de castelos reais. Aqui sinto-nos rainhas, disse Ana, colhendo figos maduros de uma árvore. Sofia riu, suco escorrendo pelos dedos, rainhas traídas, mas vitoriosas. Como de Catarina de Bragança, enviada à Inglaterra, mas levando o chá e o coração português. A traição familiar de Ana veio à tona nesse idílio. Seu pai, o pescador de Faro agora aposentado, ligou: filha, os jornais do Sul falam de ti com essa mulher. Volta para casa, casa com um bom rapaz. Isso é feitiço do norte. Ana, no pátio de azulejos da pousada, sentiu o velho pânico, o mesmo que a fizera fugir de Sofia anos antes. Desligou, correndo para os braços dela. Ele me chama de perdida. Como se meu amor fosse maré que me leva. Sofia, com a sabedoria de quem defendera famílias despedaçadas, sussurrou: então navega, amor. Eu sou teu porto. Escreveram uma carta conjunta ao pai: pai, meu coração é como o mar de Faro, vasto, livre. Aceite, ou perca a filha que pinta sua terra. De volta à cidade, o apelo iniciou-se em uma sala abafada do Supremo, com ventiladores rangendo como lamentos de viúvas. Miguel, mais magro e amargo, apresentou novos fatos, alegações de que Sofia manipulou provas, usando seu status de advogada para comprar o juiz inicial. Testemunhas, a estagiária libertada sob fiança e um hacker que jurava ter encontrado deletes em arquivos de Ana. O público, menor mas tenso, incluía Dona Isabel, de Jail, e amigos de Porto que viajaram em solidariedade. Sofia, suando sob o blazer, rebateu: isso é ficção barata, como um romance de Essa de Queiroz invertido. Aqui, os metadados provam a integridade. Mas o juiz principal, um homem de Coimbra conservador, hesitou, pedindo deliberação. O intervalo foi inferno. Ana, no café do tribunal, viu nas notícias um leak, fotos íntimas delas em Óbidos, tiradas por drone, vendidas a tabloides. Ele nos caça como veado na serra, soluçou. Sofia, furiosa, ligou para contatos na PJ, investiguem o hacker, é Miguel. A deliberação estendeu-se horas, o sol poente tingindo o céu de sangue. Finalmente, o verdito, apelo negado. Sanções adicionais ao réu por má-fé. O salão explodiu, abraços, lágrimas, Dona Isabel beijando as faces das filhas. Miguel, algemado para interrogatório por obstrução, lançou um olhar venenoso. Vocês acham que acabou? O mundo julga. A revelação veio no tribunal, no caos pós-verdito.
Sofia, puxando Ana para um canto atrás das colunas dóricas, ajoelhou-se não em proposta, mas em confissão. Eu te protegi porque nunca parei de te amar. Desde o chiado, o crás era amor. Case comigo, Ana, não por lei, mas por alma portuguesa. Ana, atonita, riu através das lágrimas. Sim. Como duas oliveiras entrelaçadas no Alentejo. Beijaram-se ali, perante flashes e aplausos, um momento icônico, amor revelado onde a justiça se curvava ao coração. Mas o aftermath doía. O pai de Ana cortou contato, enviando apenas uma concha do Algarve com nota. Pensa no mar, ele engole tudo. Dona Isabel mediou, viajando a Faro com fotos da exposição. Ela é tua filha, homem. Ama como o sol ama a terra. Aos poucos, o gelo derreteu. O pai ligou, voz rouca, volta para pintar as falésias. Traga a tua Sofia. Traição curada em camadas, como cebola alentejana. O outono retornava a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes de uma festa eterna, e com ele, a calmaria pós a tormenta. Miguel, condenado à prisão suspensa e indenizações que o deixaram falido, desaparecera para o interior. Rumores diziam que emigrara para Angola, terra de origens portuguesas, carregando o peso de sua própria saudade traidora. Ana e Sofia, agora noivas em espírito, planejavam uma cerimônia simples na Capela dos Ossos de Évora, ironicamente, um lugar de morte celebrando vida, com crânios sorridentes testemunhando seu sim. Onde a traição acaba, o amor renasce, disse Sofia, escolhendo um vestido de renda minhota. A vida tecia novos fios. A exposição Azulejos do Coração viajou para o Porto, no Museu de Serralves, atraindo multidões que debatiam arte e direitos. Ana lecionava workshops em escolas de Alfama, ensinando meninas a pintarem suas verdades quer. Sofia, promovida a sócia no escritório, fundou uma ala para casos LGBTQ+, inspirada em batalhas como a legalização do casamento gay em 2010. Dona Isabel, transformada, bordava um quilt com motivos de fado lésbico, silhuetas de mulheres dançando sob luas cheias. O pai de Ana veio à cerimônia, de fato branco e olhos úmidos, sussurrando. Tuas pinturas capturaram meu mar, filha. Agora, captura a felicidade. O casamento foi um hino ao Portugal humanista, sob os ossos da capela, com fado tocado por uma arpista trans de Lisboa, e votos trocados em verso, Ana citando Flor Bela. Eu canto porque o instante explode. Sofia, Sofia, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Convidados de todo o país, pescadores do Algarve, poetas de Coimbra, ativistas dos Açores. Dançaram depois em uma quinta alentejana, com cataplana de marisco e vinhos de Borba fluindo como rios de perdão. Nós sobrevivemos ao Tribunal do Mundo, brindou Ana, copo erguido. Sofia, olhos brilhando, e ao da alma. Justiça inclui amor verdadeiro. Anos fluíram como o Tejo, filhos adotivos de Moçambique, uma casa em Cascais com jardim de jasmins, telas de Ana nas paredes do Parlamento. A traição de outrora tornou-se lição em palestras, elas contavam. O amor lésbico em Portugal é como o azulejo, belo, frágil, mas eterno nas paredes da história. Em noites quietas, sentadas na varanda com vista para o Atlântico, Sofia recitava Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ana respondia com um beijo, e eu os pinto para ti. Assim, em uma nação de exploradores e lamentos, duas mulheres teciam um legado, não de drama, mas de luz. O fado cantava não mais dor, mas triunfo, amor que, como Portugal, renascia das cinzas, azul e infinito.